começar com essa frase. A depressão, ela não me matou, ela me fez sair mais forte, mais poderosa, me sentindo melhor. Sabe por quê? Porque eu venci. Ela achou que ia me derrotar, mas não me derrotou, porque eu tenho um Deus. O mesmo Deus que mudou a minha história, Ele pode mudar a sua história também. Por que eu venho falar isso? Porque durante 4 anos eu sofria de depressão, de angústia, de ansiedade e tudo quanto é coisa ruim que você pensar, eu sentia. Esses negócios assim de querer morrer, essas coisas, tudo eu senti. Mas eu vim falar pra você uma coisa, eu venci. Eu consegui sair dela. Eu vou te falar como foi. E eu quero te ajudar a você sair também da depressão. Durante 4 anos da minha vida, eu comecei a enfrentar a ansiedade. E da ansiedade gerou uma depressão. E dessa depressão juntou os dois, né? E durante esses 4 anos, eu vinha lutando comigo mesma. Mostrando para as pessoas o que eu não estava sendo comigo mesmo. Que era feliz, tendo paz. Na frente das pessoas, eu demonstrava ser um tipo de pessoa. Agora, por trás, eu chorava, eu era muito angustiada, eu ficava tão triste. Mas Deus, Ele mudou a minha vida. E o que eu quero falar pra você é o quê? Eu tentei o suicídio. Eu tentei acabar com a minha vida por causa da depressão. Por várias e várias vezes. Eu vi minha família desmoronar, meus filhos chorar, meu marido chorar. E eu achei que essa fase não ia passar na minha vida, porque foram 4 anos, não foram 4 dias. Quando eu lembro que eu passei por isso hoje não me dói mais, porque eu venci. Mas quando eu lembro do que Jesus fez na minha vida, eu choro, porque toda vez que eu lembro disso, eu me emociono pela vitória que eu tive. Porque você vencer uma depressão não é fácil. Agora, você viver dias e dias e não ver uma luz clarear na tua vida, não é fácil. Quantas vezes eu tentei o suicídio porque aquela angústia, aquela dor me sufocava. Eu achei que eu não ia superar. Eu achei que eu não ia vencer. Mas um dia eu falei pra Deus, Deus, eu não aguento mais viver dessa forma. Eu começava a me trancar dentro de um quarto, comecei a tentar o suicídio, tentar me matar por várias vezes. E quando chegava os finais de semana, não tinha dia, gente. Quem sente isso, você vive como se fosse uma roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Você fica oscilando o tempo todo. Você pensa que tá bem, daqui a pouco você já tem outra recaída. E eu não conseguia mais dormir. Eu não sabia o que era uma noite de paz. Eu não sabia mais o que era dormir. Quando eu via meus filhos tudo chorando da situação que eu tava, quando eu via meu marido chorando da situação que eu estava vivendo, eu não tinha ânimo mais para ir para a igreja. Eu não tinha ânimo mais para nada. Lugar nenhum para mim era interessante. Eu vivia no meio de uma sociedade que ninguém sabia do que eu enfrentava. Talvez alguém que passe pelo mesmo problema vai entender. Eu tentava não querer mais. Não. Na minha igreja ia ter uma festividade de mulheres. A esposa do pastor, a Sirlene, ela perguntou pra mim, Jô, você vai participar? E eu falei assim, vou. Mas eu sabia que dentro de mim, eu não ia. Por mim, não. E olha o que acontece. Aí, assim que ela me falou, eu comecei a ficar apreensiva. Ia ter essa festividade. Todo mundo sabe que eu amo rosa, eu gosto de rosa. Até nisso aí, Deus, Ele me honrou. E aí ela falou assim, essa festa é da Josi. A festa nossa foi todo mundo de vestido rosa, a decoração rosa. E aí quando chegou, antes de acontecer a festividade, eu comecei a jejuar, eu comecei a orar pelo pregador que ia vir. Eu comecei a falar pra Deus, falei, Deus, usa o pastor Sinomar, que é um pastor lá de Anápolis. Eu falei, Deus, se o Senhor tem promessa na minha vida, se o Senhor ainda tem propósito comigo, tu vai usar o pastor Sinomar para falar comigo. Porque eu preciso da tua cura, Deus. Porque eu não estava mais aguentando. Eu não estava mais vivendo minha vida. Eu falei, Deus, tira isso de mim. Me cura, me liberta.
Eu falei, se é pra tua obra, se é pra fazer o que tu quer, Deus, eu tô aqui. E assim, durante um mês, eu comecei a orar e jejuar. Quando chegou no dia da festividade, eu não sei te explicar, porque eu tava morta de cansada. Mas eu fui assim mesmo pra igreja. Eu lembro que eu cheguei, sentei no primeiro banco. Sentei no primeiro banco da igreja. E aí, quando ele começou a pregar, gente, foi fração de segundos. Foi fração de segundo que aquilo ali aconteceu. Deus usou o pregador que eu orei, que eu jejuei, pra Deus usar, pra ele falar comigo. E Deus usou ele. Naquela noite, Deus pegou e falou com ele. Deus usou ele, que Deus estava me curando da depressão, do suicídio. Estava tirando todos os meus medos, todos os meus traumas. E que daquele dia em diante, minha vida nunca mais seria a mesma. E de fato foi. Depois daquele dia, nunca mais eu chorei de tristeza. Nunca mais eu me prendi dentro do quarto. Nunca mais eu pensei em suicídio. Depois daquele dia, minha vida nunca mais. Mas Deus mudou a minha vida completamente. Mudou radicalmente. Para o que eu era 4 anos atrás. Para o que eu sou hoje. Quem me conheceu há 4 anos atrás pode aplaudir de pé da minha vitória, porque Deus... E tem um ano que Deus fez esse milagre na minha vida. Faz tempo que eu quero vir contar, mas tudo tem uma hora, tudo tem um tempo. Exato. Eu ficava aqui querendo falar, mas hoje foi o dia que Deus escolheu para me falar isso. Que a depressão, ela não me matou. Ela me fez sair mais forte, mais poderosa. E tem uma canção da Jana de Paula, que é a canção Ninguém Viu. Quando eu tava tão aflita, tão angustiada, Deus me fazia acalmar com aquilo. Quando fala assim, ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Essa canção marcou a minha história. Essa canção, parece que o compositor pegou e escreveu a minha história. E Deus, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que liberta. Se você tá pensando em desistir, pensando que a vida vai acabar, não vai não. Porque eu achei que eu tava no fundo do poço. Mas Deus, com sua poderosa e forte mão, me tirou de lá. E escreveu uma nova história pra minha vida. E eu tô aqui porque eu tenho um Deus que tudo pode. Fique firme. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio se secou. Teu sorriso no caminho se perdeu. Quando sai de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar. Tem pessoas que marcam a nossa vida. E uma dessas pessoas que eu vou citar o nome é a Denisiele. O vaso, o famoso vaso que eu chamo ela de vaso. Por que eu vim citar o nome dela? Porque ela foi um canal de Deus na minha vida. Ela foi a pessoa mais próxima a mim quando eu estava passando por essas dificuldades de crise, de ansiedade, de depressão. Foi ela quem estava do meu lado ali. E ela vendo a situação que eu estava,
Um dia ela resolveu, falou pra mim assim, Vaso, a gente se fala assim, vaso pra lá, vaso pra cá. Ela falou assim, Vaso, eu vou jejuar, eu vou consagrar por você. Deus vai mudar a tua história. E, e assim foi. Ela começou uma campanha por mim. Eu falei, Vaso, então eu vou começar também junto contigo. Gente, tem pessoas na vida da gente que a gente carrega pra sempre. Eu tenho ela como minha irmã. Eu falo que é uma irmã que eu não tive. Tanto no lado de brincar, tanto no lado espiritual. Porque hoje em dia tá difícil alguém querer pagar o preço por você. E ela pagou. Ela tirou o tempo dela para orar por mim, para jejuar por mim. E aí, quando a gente terminou a campanha, ela levou a irmã Cláudia lá na minha casa, lá em Anápolis. E aí, a irmã Cláudia falou assim que quando entrou lá dentro da minha casa, sentiu o cheiro da morte. Até porque naquela noite eu não tinha dormido. Aquele dia eu não tinha dormido. Eu senti as paredes do quarto o tempo todo trincando. Eu vi o tempo todo o gorila querendo me pegar, quase aquelas garras sangrando. Eu vi as paredes do meu quarto todo sangrando o tempo todo. E essa noite eu não tinha dormido por causa justo disso. Que era o tempo todo eu vendo coisa. Eu acordava da noite vendo coisa. O diabo tentando me matar, me sufocar de várias formas. Eu não tinha paz para dormir. E aquela noite foi uma noite muito difícil. E aí Deus usou a irmã Cláudia para falar também que Deus ia mudar a minha vida, que Deus ia restaurar tudo na minha vida, mas que Deus ia estar me tirando daquele lugar. E foi muito rápido o que Deus fez. Eu tô vivendo debaixo da promessa. Foi coisa de rápido mesmo. Quando foi em novembro que ela foi. E quando foi em janeiro, Deus abriu uma porta para o meu esposo aqui em Irecê. Só que eu não imaginei que essa porta que Deus estava abrindo era para me vir embora para cá. É tanto que eu vim aqui conhecer Irecê, tanto quando eu cheguei aqui adoeci, não tive nem tempo de conhecer a cidade. E aí voltei para Anápolis. Quando foi em março, meu esposo falou que a gente ia vir embora para aqui, para Irecê. E daqui começou uma nova história. Deus ele me abençoou. Deus está fazendo a gente prosperar aqui. Deus está nos dando a nossa casa. Tudo que Deus usou a irmã Cláudia naquele dia para falar, Deus se cumpriu nas nossas vidas. Passamos por um processo muito difícil, que foi... Meu esposo teve uma bactéria no olho e ela falou que que ele ia passar por isso. Que ele ia passar por um processo doloroso. E ele passou. Teve uma bactéria no olho que perfurou o olho. E teve a segunda vez que o ferro bateu no mesmo olho, fez um implante de córnea. E aconteceram muitas coisas. Então, passei o lado ruim. Mas hoje eu venci. Venci porque Deus ele me ajudou, porque Deus ele me sustentou. Essa guerra eu não venci sozinha. Quem esteve do meu lado me acompanhou, viu o meu processo de perto. E Denisiele é um canal de Deus. É uma pessoa que eu não vou esquecer nunca da tua vida, Denisiele. Eu oro por você, eu intercedo por você. Por tudo o que você fez por mim naquele dia. Nunca, nunca vou me esquecer. Eu não posso lhe pagar, mas os céus, ele te recompensa pelo que você fez. Através disso,
Deus vai fazer muita coisa, muito mais além do que você possa imaginar na tua vida. Quero agradecer também pela vida da minha mãe, que quantas vezes ela se dispôs a sair da Bahia para ir para Anápolis, para ficar comigo, quando eu estava num dos piores momentos que eu estava enfrentando. Mas Deus, Ele cuidou de nós, cuidou de tudo. Quero agradecer também a minha amiga Jaque, que também não poderia deixar de citar aqui, que ela também ficava me ouvindo o tempo todo. Que eu ligava para ela para falar, Jaque, eu não tô bem, eu tô assim, eu tô assado. E ela sempre ali disposta para me ouvir. Eu falo que Jaque é uma caixinha de surpresa na minha vida. Porque, de segredo, porque ela ouvia tudo que eu pensava e ficava ali quietinha, só para me ouvir. Nunca me disse não, nunca disse não que não podia me ouvir. São pessoas que eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas no meu caminho. Enfim, outras pessoas que eu não vou citar o nome porque senão o vídeo vai ficar extenso. Mas o meu esposo, meus filhos que me deram força, né, para continuar. Meu esposo, eu falo que ele foi um homem forte para aguentar, para me aguentar, pelo que eu passei, pelas noites que eu não deixei dormir, porque ele ficava o tempo todo me vigiando para eu não tentar algo pior. E assim foi nossa rotina durante 4 anos. Ele ia para a igreja com os meninos, sozinho, e eu ficava em casa. E quantas vezes eu fui para a igreja para tentar melhorar, mas o inimigo, ele é tão sujo. Quando eu estava lá no culto, olha o que o inimigo fazia. Eu estava muito bem lá no culto, adorando a Deus. Mas quantas vezes eu cheguei na porta da igreja para ir embora para casa. Ele falava bem assim, o inimigo falava bem assim: tu já adorou o teu Deus? Agora o resto é comigo. E toda vez que eu chegava em casa eu tinha crise. Toda vez que eu saía do culto, eu falava comigo, nunca mais eu vou pisar o pé no culto. Porque toda vez que eu venho, enquanto eu tô lá dentro, eu tô bem. E porque quando eu saio, eu pioro. E eram uns questionamentos que eu ficava sem entender. Mas Deus, ele vai te provando, ele vai te testando até onde você aguenta, até onde você suporta. E eu não desisti, em momento algum. Pensei em desistir? Pensei. Não vou mentir, sou ser humano. Mas o Senhor me sustentou. Tem um momento que eu passei que eu lembro, eu estava presa dentro de um banheiro. E aquela cena me marcou tanto. Foi quando eu tava no banheiro e os meninos veio, os meus filhos vieram, Fernando trouxe eles pra orar pra mim. Eu tava dentro do banheiro. E foi tão bonitinho. Quando eles começaram a cantar a canção, ninguém viu pra mim. Porque todos os dias, toda hora eu ouvia essa mesma canção. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Fernando e os meninos começaram a cantar essa canção pra mim. E aí eu não aguentei aquele dia. Toda vez que faziam isso, eu sentia bem e eu melhorava. Mas logo depois, eu tinha crise mais crise. E essa foi minha vida durante 4 anos. Quem vive um mundo de depressão não sabe como é uma sensação. As pessoas te julgam, as pessoas falam, ah, é demônio, é isso, é aquilo. Gente, o inimigo também tá por trás de tudo isso. Porque uma das coisas que ele faz, primeira coisa que ele ameaça é você tirar a sua vida. Porque ele coloca na tua cabeça que você não vai conseguir vencer, que você não vai dar conta.
Mas eu falo pra você que vence. Eu venci. Todos os dias passa um filme na minha cabeça, não do que eu passei, mas do que eu venci. Todo dia eu agradeço a Deus por hoje eu estar em paz, porque quando você passa por uma depressão, é uma dor tão profunda que você sente todos os dias. Teu coração o tempo todo fica apertado, apertado, apertado. É um luto que você vive dentro de você. É um luto que não passa. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, passa. Cheguei em vários psicólogos, cheguei em psiquiatras, porque eu achei que eu já estava louca. Eu achei que eu estava enlouquecendo. Ao ponto que eu estava. E aí eu lembro de uma vez que eu fui em Feira de Santana fazer uma consulta com um psiquiatra, um psicólogo. E ele pegou e falou assim: eu vou cuidar de você. E eu dentro de mim, é a última vez que eu vou vir aqui. Eu falava isso comigo. Nunca mais eu quero gastar dinheiro com psicólogo. E eu coloquei isso no meu coração, que eu não queria gastar mais esse dinheiro. Lá em Anápolis eu fiz tratamento por vários tempos para essa ansiedade, para essa depressão. Quando eu não tinha, achava que era frescuragem. Mas tem coisas que quando a gente passa, a gente aprende a entender o próximo. Porque a gente só sabe assim, quando você passa, quando você vive um processo. Gente, eu tô muito feliz, demais. Eu espero que através desse testemunho possa ajudar muitas e muitas pessoas. Eu sei que tem muitas mulheres passando por isso, muita criança, muitos jovens, muitos adolescentes. A depressão, ela não começa do dia para a noite. Ela vem com o tempo. Só que quando ela chega a dar as caras, aí parece que vira uma bola de neve. Mas eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Eu tô aqui, qualquer coisa, tirando qualquer dúvida, que eu puder ajudar. O melhor remédio é Jesus. A melhor solução para curar esse teu problema é Jesus. Quando ninguém viu, mas Deus te vê.